Doutor, Oi. olha, o senhor me desculpa, eu acho que nós vamos ter que ir sem imagem mesmo. Não carrega, eu acho que deve ser minha internet, doutor. Será? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos aí, vamos Vamos lá. aí. O vídeo vai ficar mais Mas bonito, vamos só com o senhor. Tudo bem, agradeço. É um milagre de Cristo, né, irmão? É, a misericórdia, a graça, né? E vivemos nela, né? Vivemos nela. Nela e por Graças a ela. Deus. Graças a Deus. Me ouvindo bem, né? Sim, te ouço bem. Ok. Meu querido, prazer estar falando contigo, nós estarmos juntos, tentamos semana passada, tivemos alguns errinhos, mas estamos aí para seguirmos esse barquinho, né? Isso. E conversamos para nós podermos falar sobre a palavra, perseverança em Cristo. E evidentemente que sabemos que a perseverança é algo que nos leva a persistir, lutar, batalhar para a nutrição, para o fortalecimento, o crescimento de nossa fé. Nós precisamos fazer jus da fé que Cristo nos deu, não é verdade? E estou muito feliz por estar aqui contigo e estarmos tratando desse assunto, tá? E fica à vontade, meu querido, estamos te ouvindo muito bem. Que bom que pelo menos ouvir vocês estão ouvindo, né? Talvez algumas pessoas não se assustem. Não, Bom, mas faz parte. é, eu vou Então, verificar estou há isso essa semana. 24 anos, né, Guilherme? Então, acho que para o senhor não vai ter muita diferença, né? Não vai, não vai. Brincadeira, doutor. Fica à vontade. Quero aqui, né, cumprimentar as pessoas que estão participando conosco na live, né? Sejam bem-vindos. Como eu gosto de dizer, é um bate-papo onde a gente vai estar trocando experiências, né? Eu não tenho a pretensão de ensinar nada a ninguém, mas sim de compartilhar aquilo que Deus tem tratado comigo nesses dias. O vídeo para o nosso canal da igreja essa semana, eu tive a oportunidade de gravar e eu falei rapidamente um pouquinho sobre o tema que a gente vai conversar hoje, né? E como a gente já conversou sábado passado, doutor, o trecho que eu tenho meditado é Romanos 5, versículo de 3 a 5, que diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação de Deus cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Então, assim, ao ler esse trecho, eu me pergunto, como me alegrar num momento de sofrimento? Como me alegrar num momento de dificuldade, né, de adversidade? E aqui a gente precisa deixar algumas coisas, pontuar algumas coisas, né? Esse trecho está falando, obviamente, da questão da decisão por Jesus, né? No momento ali da igreja de Atos, ali, devido à perseguição, devido a toda a situação que a igreja primitiva ali vivia, o início da igreja, né? Acredito eu que quando você decidisse por Cristo, a sua vida, ela se transformava. Espiritualmente falando e fisicamente também. Espiritualmente, porque naquele momento que você aceita Jesus, você passa a escrever teu nome no livro da vida, você tem uma vida eterna pela frente. Agora,
fisicamente, a tua vida também, a vida deles também foram transformadas, porque daí então, quem era teu amigo passa a não ser mais, quem era da tua família já começa a não se relacionar mais com você, tudo por causa de Jesus. Então, creio eu que não era um momento muito simples e fácil de ser vivido. Por isso, Paulo fala, fiquem alegres com o sofrimento, porque o sofrimento produz paciência. Eu entendo que nesse momento, a certeza, a convicção da sua fé, de onde essa fé vai te levar, que é a eternidade, ela tem que produzir uma paciência em você, na gente. Porque o principal objetivo ali era o compartilhar da glória do Senhor. Quer dizer, se eu estou sendo perseguido por causa de Cristo, eu entendo que eu estou no caminho certo. Eu entendo que as pessoas vão me odiar por causa desse Cristo. Como ele fala para os discípulos lá em Mateus 10. Se a gente meditar no trecho de Mateus 10, ele está orientando os discípulos a ir pelo mundo, ao mesmo tempo que ele dá toda a autoridade para os discípulos para curar enfermos, libertar os cativos, né, levar a salvação, a boa nova. Jesus também, ele chama a atenção dos discípulos para não digo fracasso, mas pela rejeição. Ele fala, olha pessoal, vocês vão entrar em cidades, e se nessas cidades o pessoal não te der atenção, não te tratar bem e te rejeitar, sacuda o pó das tuas sandálias, levanta e vai embora. E eu faço esse paralelo com esses dois trechos, porque da mesma forma que ali em Romanos fala para a gente se alegrar no momento de sofrimento, Jesus está dizendo aqui para os discípulos, olha pessoal, vão, anunciem meu nome, anunciem a salvação, porém, se eles rejeitarem, sacuda o pó das suas sandálias e vão embora, não é numa atitude de arrogância, não é numa atitude de menino, né, mimado, birrento, que, você não quis me ouvir, eu vou embora. Mas Jesus falou, olha pessoal, eles não quiseram te ouvir, em amor, vão embora, se desprenda desses sentimentos, não leve em consideração a rejeição, não leve em consideração a ofensa, não leve em consideração a mágoa, mas simplesmente deixem essas coisas para trás e continuem. Deixem essas coisas para trás e vão para a próxima cidade, levar a boa nova, anunciar o reino do céu que está próximo. Então, assim, a palavra perseverar, ela significa isso. Ela significa continuar. Ela significa lutar, persistir, não desanimar. Não parar aquilo que você está fazendo, independente do momento que você esteja vivendo. Eu acredito que o perseverar em Cristo é você estar firmado na palavra, exercendo a tua fé. Eu acredito que a fé é a soma do conhecimento e a confiança. Então, se eu conheço a palavra, eu confio na palavra. Isso eu consigo exercer a minha fé. Eu consigo acreditar que aquilo que Deus falou vai acontecer. Aquilo que Jesus está nos orientando vai acontecer porque eu tenho essa fé. E essa fé me permite a continuar. Essa fé me permite a perseverar. Então, perseverar em Cristo, eu acredito que seja isso. Você está vivendo uma vida de intimidade com Deus, onde você passa a conhecer esse Deus de uma maneira íntima, de uma maneira onde você se relaciona todos os dias, onde você conhece o que ele pensa, conhece o que ele fala, não aquele conhecimento apenas de ouvir falar distante ou de um Jesus que está crucificado numa cruz. Mas a gente, a cada dia que se relaciona com Cristo, a gente passa a ter essa certeza de que é uma pessoa que vive um Jesus humano, um Jesus que brinca, que sorri, um Jesus que está conosco no nosso sofrimento e que no momento onde nós precisamos colocar a perseverança em prática, no momento onde a gente precisa colocar a fé, no momento onde a gente precisa passar por cima da nossa dificuldade, a força vem desse Cristo, a força vem desse Jesus. Então, assim, por que me alegrar no sofrimento? Em Tiago 1,12, diz assim, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja, que a nossa vida aqui, doutor, aí entra um pouquinho mais na particularidade daquilo que eu estou sendo ministrado pelo Espírito Santo. Eu entendo que a nossa vida não é somente comer, dormir, trabalhar, estudar. A nossa vida é um pouquinho mais além disso. Envolve a questão da vida eterna, envolve a questão de ir para o céu, de ir para o inferno todos os dias. E o perseverar em Cristo vai me manter no eixo, vai me manter na direção do céu, vai me manter na direção da implantação do reino do céu aqui na terra. Compartilhei com o senhor até na nossa live, na nossa falsa live de sábado passado, compartilhei com o senhor que durante um determinado momento da minha vida, achei que eu estava fazendo a coisa certa, era líder de jovens, ministro de louvor já há 10, 15 anos, e achei que estava tudo ok, que estava tudo bem. E de repente, na verdade, eu estava na força do meu braço. Quando eu comecei a ver que os resultados não estavam acontecendo, que eu não estava conseguindo realizar aquilo que um dia eu sonhei, eu me frustrei. E naquele momento eu decidi largar tudo. Eu deixei a liderança dos jovens, saí do Ministério de Louvor, porque eu estava levando na força do meu braço. Eu não estava ligado na videira, eu não estava recebendo do Senhor a saúde, né, espiritual para perseverar naquele momento. E naquele momento eu não perseverei e desisti. Eu não soube entender que eu precisava, que a minha motivação tinha que estar no céu, que a minha motivação tinha que estar em Jesus. Né? Eu não fui bem-aventurado naquele momento, me afastei de tudo, de todos, e passei por um longo período no deserto, sozinho. Só eu e a Carol, só eu e a minha esposa sabemos o que nós passamos, mas eu glorifico a Deus por esse momento, doutor, porque foi um momento onde, literalmente, nós atravessamos um deserto e o Senhor nos ensinou muita coisa. Momento de muita dificuldade, um momento de muita luta, que não porque os outros nos abandonaram, mas porque nós nos isolamos, então nós passamos esse momento difícil. Mas nesse momento difícil, doutor, eu entendi que eu precisava focar em Jesus, colocar as minhas forças, as minhas ansiedades em Jesus e me voltar para Ele. E eu entendi que o perseverar em Cristo não é fazer as coisas de acordo com a minha vontade. Ser bem-aventurado não é dizer para os outros que eu tenho razão, que eu sou o certo. Nem sempre a minha forma de pensar vai ser a certa. Nem sempre o meu achismo vai ser o correto. E esse momento de isolamento que eu e a Carol nós passamos, nós aprendemos muito e temos aprendido até hoje. E nós chegamos à conclusão de que hoje a nossa conduta tem que ser a de ser servo. Independente se vão nos ouvir ou não, independente se vão perguntar a nossa opinião ou não. Então a gente procura ter essas ações, né? Baseado em toda a dificuldade que a gente possa ter em uma área ou outra, mas essa palavra do Senhor, ela veio como uma palavra rema na nossa vida. Quando a gente está passando uma dificuldade, quando a gente está enfrentando uma luta, ao invés de nos desesperar, ao invés de nos afligir, a gente tem tido paciência. Somos humanos, doutor, a gente erra, a gente perde a linha de vez em quando, sabe? A gente não... Tem momentos que eu me pergunto, Senhor, por quê? Sabe? Porque, de novo, me dá paciência, me ajuda a controlar os meus impulsos, porque tem situações na nossa vida que colocam as nossas emoções em xeque, né, doutor? Sim. E muitas vezes dessas... E assim, só para concluir o raciocínio rapidinho, e muitas vezes dessas situações, a gente acaba perdendo a linha e perde também a oportunidade de desenvolver os frutos do Espírito, né? Que é exatamente o que vai nos garantir
sermos representantes do Senhor aqui na Terra, né? É como eu disse sábado passado, falar de Jesus, até papagaio fala ultimamente. O que mais tem na internet são lives, são estudos, são vídeos, mas o que nós estamos precisando hoje é que a nossa perseverança em Cristo testemunhe Jesus para as pessoas. Que as pessoas possam olhar para nós, ver a nossa perseverança no momento de dificuldade e saber que nós somos pessoas que vai ter algo a oferecer. Vai ter uma palavra de conforto, vai ter uma palavra de revelação para quem está passando por uma dificuldade, para quem de repente não tem a mesma fé que nós temos em Jesus. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, de repente eu misturo um pouquinho os temas, mas o que eu estou querendo dizer assim, a perseverança em Cristo, ela vai produzir um sofrimento que vai gerar paciência em nós. Todo cristão, um dia, vai ser submetido a esses testes, doutor. Todo cristão vai passar por uma dificuldade que vai servir para revelar a genuinidade da nossa fé. Essas dificuldades, essas provações, são como fogo, né? Como fogo para o metal. Elas vêm para purificar as nossas vidas, para tirar aquilo que não presta, para nos mostrar onde nós estamos errando, para nos mostrar que verdadeiramente nós estamos sendo purificados, da mesma forma que o fogo é para o metal. Então as provações, muitas vezes, são permitidas por Deus, né? Se a gente lê lá Salmo 11:5, diz assim, opa, cadê? Só um minutinho. Salmo 11:5, o Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violências. Então, assim, muitas vezes o Senhor, para nos educar, para nos ponderar, ele vai permitir que situações sejam apresentadas em nossa vida, para que verdadeiramente a gente venha... Pode falar. Conclui. Então, assim, eu entendo que muitas vezes as dificuldades acontecem para nos aprimorar e para revelar em nós uma maturidade, para gerar em nós uma maturidade, né? À medida que nós estamos mais íntimos do Senhor, a gente consegue lidar melhor com as dificuldades e a gente também persevera, fica mais tranquilo para nós perseverarmos. A gente entende a dificuldade de uma maneira mais madura. Opa, peraí, está acontecendo isso? Vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos ver o que o Senhor nos fala e a gente continua o caminho olhando para Jesus. Amém. Amém. Eu estive pensando aqui na sua fala e uma reflexão de sábado passado e agora me fez lembrar de uma palavra que eu levei na reunião dos homens numa determinada ocasião. E eu falei sobre Gênesis 3:1. Precisamente na pergunta, quando a serpente perguntou para Eva, não podes comer a árvore do fruto? Colocou uma pergunta ali para aquela mulher. E aquela mulher, ela já tinha a informação do que não poderia fazer, porque o seu marido falou para ela. E Deus falou para Adão o que não deveria fazer. Sim. Ocorre que aquela mulher tinha a informação, a serpente colocou uma pergunta, um ponto de interrogação, que desconstituiu nela toda a razão de ser. Porque o ponto de interrogação foi o suficiente para que ela tivesse dúvida. Ainda quando veio a armadilha da serpente, falou, não, você vai ser como Deus.
Veja que lançou uma pergunta e depois colocou como Deus. Se nós formos analisar antes, o anjo decaído, ele tentou ser como Deus. Por isso ele caiu com um terço dos outros anjos. Ele, nessa mesma ideia, nessa mesma perseverança, ele colocou o ponto de interrogação na cabeça da mulher e depois colocou a questão do como Deus. Numa questão de igualdade ou equidade a Deus. E aquela mulher deixou que a informação que ela tinha fosse diluída, dissolvida, e a fé na informação que ela tinha desapareceu. E aí ela praticou o suicídio espiritual e depois induziu o marido a também se suicidar espiritualmente. Onde eu quero chegar com isso? A palavra, ela é tão forte, quando nós falamos de Cristo, que demonstra que a fé, ela não é uma expectativa, ela não é uma probabilidade, ela não é uma possibilidade. A fé é a certeza. A fé vem de algo que nós não vemos, mas cremos que será realizado. Cremos que Deus tem o domínio de todas as coisas. A fé não é no que nós ouvimos, não é o que chega ao nosso coração. E muitas das vezes nós fazemos assim uma confusão a respeito disso. Muitas vezes a gente quer ver um milagre acontecer para acreditar. Muitas vezes alguém fala assim, olha, eu já ouvi, viu, Guilherme? Eu já ouvi pessoas falarem, não, mas vamos orar, você vai voltar a enxergar. E quantas pessoas não serão salvas vendo este milagre? Aí não é fé, Guilherme. Porque a pessoa, ela, para crer, ela tem que ver. Aí não é uma fé verdadeira. Não é uma fé verdadeira. E eu não peço a Deus para voltar a enxergar. Eu peço a Deus para que Ele tenha misericórdia da minha vida e que Ele me dê a visão espiritual, que Ele habite no meu coração para que eu possa entender o real significado da sua palavra. E quando eu falo palavra, Guilherme, muitas vezes também me confundem, sabe? Eu não falo da palavra Bíblia. Eu falo da palavra caminhada, da palavra verdade, da palavra convivência, da palavra ministração de Cristo. Porque para mim, a palavra é Cristo. Em gênero, número e grau. João 1 fala, né? João 1 fala, exatamente. E aí, eu dou uma certa viajada sobre certas coisas. Como conversamos sábado passado, Judas, ele errou. Ele traiu Jesus. Porém, ele foi perdoado. Jesus, ele, quando falou perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, Jesus não excluiu Judas daquele povo. Judas estava incluído, eu creio. E eu creio que se Judas tivesse perseverado no momento que ele chegou lá, jogou as moedas, e ele tivesse perseverado naquilo que Jesus já disse que ia acontecer, que o templo seria reerguido em 3 dias. Se ele tivesse entendido essa mensagem e aguardado 3 dias, ele teria continuado a caminhada com os outros discípulos. Para mim, faltou a perseverança em Judas. Também nós vamos olhar um outro tipo de perseverança a respeito de Paulo, como também falei no sábado passado.
Paulo, ele respirava maldade pelos cristãos. Ele perseguia, açoitava, fazia as pessoas blasfemarem. Quando não, aquelas pessoas eram presas. Sem contar ainda que Paulo, muitas das vezes, ele se colocou numa circunstância de guarda-volume, segurando roupa das pessoas para apedrejar discípulos. Ele perseverou muito nisso. Ele demonstrou um homem ali, ainda que estivesse cumprindo a lei, ele estivesse cumprindo o que o Estado naquela época estava disciplinando, ele tinha um coração mau. Até que Jesus falou, vem que é você que eu quero para mim, vem. E Paulo, dando os galopes, e na cidade de Damasco, se deparou com a luz de Cristo. E aquela luz de Cristo foi o suficiente. E aquela luz de Cristo é como fôssemos lá em Gênesis, quando Deus falou, haja luz. Porque Paulo, ele estava nas trevas. Mas a luz apareceu. É a mesma coisa, haja luz. E houve luz na vida daquele homem. E se tornou um discípulo, um apóstolo, uma pessoa que serviu, sabe, a Deus de uma forma que se destacou mais que os outros discípulos que andaram com Jesus. Ele passou a perseverar de forma diferente. Então veja bem, Eva perseverou de forma negativa. Judas perseverou de forma negativa. Paulo, quando Saulo, perseverou de forma negativa. Mas daqui a pouco passou a surgir um outro tipo de perseverança, a positiva. Ele e os demais discípulos, cada um tem sua história. Mas todos eles, quando foram no apedrejamento, na decapitação, na crucificação daqueles discípulos, eles não negaram a Cristo. Eles perseveraram até o fim. E passaram por angústias, por sofrimento, por dores. Mas eles glorificaram o nome do Senhor. E glorificar o nome do Senhor, eu acredito que esse é o significado real da alegria. Né? Veio a coincidir com a sua palavra, do vídeo aqui da igreja, com o vídeo meu postado hoje, no YouTube, com o que nós estamos falando sobre justamente isso. No YouTube eu postei um vídeo falando sobre alegria na tristeza, que é na angústia, no sofrimento. Né? Nós temos que diagnosticar quanto antes o nosso momento de tristeza. Porque quando chegamos no momento de tristeza, nós chegamos, na verdade, no momento da realidade daquele momento que nós estamos. Nós passamos a perceber aquele homem, aquela mulher, que nós atrofiamos, que nós matamos, que nós deixamos que não existisse antes das tristezas que nós estávamos passando. Nós poderíamos ser outras pessoas antes da tristeza. Mas nós resolvemos matar aquela pessoa numa perseverança má. Mas nesse momento de tristeza, vamos perseverar para o lado bom. É no momento de tristeza que nós temos que estar com alegria. E a fé tem que estar calcada, porque gera esperança. Mas sem fé não agrada o coração de Deus. A fé toca na intimidade de Deus. A fé toca no coração de Deus. E é isso que me incomoda muito. Porque muitas das vezes a gente dá umas titubeadas muito feias. Muito feias. E não é legal para cada um de nós. Não é. Porque a gente acaba se sentindo pessoas sem amor. Sendo que Deus nos deu o amor. Ele, sendo amor, nos deu o amor. E esse amor que Ele nos deu, ele é infinito. E nós nos sentimos fracos.
com falta de amor para nós mesmos. Dirá para as outras pessoas que no momento que nós estávamos antes da tristeza, nós tiramos essas pessoas da nossa visibilidade, né? Nós estávamos numa condição boa, ignoramos essas pessoas. Pessoas que precisavam ser ajudadas, né? Então, assim, e a fé e o amor, ela tem que estar junto. Porque a fé, ela somente existe, ela somente vinga, ela somente frutifica quando o amor está presente. Porque a palavra fala, sem amor não há fé. A fé, ela não existe. Ela, pela sua, numa própria consequência natural, ela desaparece como uma fumaça no tempo. Sabe? Então, assim, num primeiro momento, eu tenho essas reflexões para fazer, concluir assim, na conclusão das suas palavras até aqui. Pode continuar, fica à vontade. É por isso que eu digo, né? A perseverança, ela é uma característica de maturidade. Da mesma forma que nós temos os nossos filhos e nós queremos que eles cresçam, se desenvolvam, sejam homens e mulheres de Deus, eu acredito que o Senhor tem isso para nós também. Muitas vezes, nós precisamos de deixar de agir como meninos, que têm seus interesses próprios. Muitas vezes, nós vamos precisar pegar a cruz e seguir a Jesus, deixando os nossos sonhos e vontades de lado, para poder atingir o objetivo. Eu acho que nós, como cristãos, nós temos um compromisso diante da sociedade em testemunharmos a Cristo. Para isso, nós precisamos estar respaldados por Jesus, pelo Espírito Santo, não por religiosidade. A gente precisa estar respaldado por uma vida genuína. E eu acredito que, conforme as adversidades vão aparecendo, como o senhor falou, a necessidade de exercermos a fé, como que o senhor vai acreditar em algo que o senhor não conhece? Não tem como. Eu não acredito em quem eu não conheço. Para eu acreditar, tanto é que a palavra fala, a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir de Deus, da palavra de Deus. Esse ouvir da palavra de Deus é conhecer a Deus. Então, nós vamos ter fé, nós vamos conhecer a Deus e nós vamos confiar naquilo que Ele fala. Nós vamos exercer a fé confiando, conhecendo e confiando, obedecendo ao que Ele fala. Então, a gente pode, aí, numa maneira simplista, particular minha, vou ter fé na minha concepção. Eu conheço a Deus, eu confio em Deus, eu obedeço a Deus. Isso, para mim, na minha concepção, eu defino a fé. Eu preciso de um relacionamento com o Senhor para exercer a fé. Se eu não conhecer Jesus, se eu não me relacionar com Jesus, se eu não estiver ligado na videira, eu não exerço fé. E da mesma forma que a fé ela é uma ferramenta para nós, a ferramenta não, a fé é a base, né? Fé, amor é a base para nós nos desenvolvermos diante da presença do Senhor. E eu entendo que a perseverança é o ato de você não desistir. Então não vai ser na primeira dificuldade que eu vou desistir. Não vai ser na primeira situação adversa que eu vou ficar bicudo, emburrado e vou parar de caminhar. Não, eu preciso ser maduro, eu preciso ter um nível de maturidade que eu entenda que essas provações, elas estão moldando o meu caráter. Elas estão moldando a minha forma de ser e de pensar. E eu entendo também que Deus permite justamente para que a gente seja desenvolvido. E aí, quando a gente consegue ter paciência, produzir essa esperança de que nós vamos compartilhar da glória, eu entendo assim, aí é algo muito particular que eu vou abrir aqui com vocês. Eu sinto como se Deus olhasse para nós e dissesse assim, aí sim, meu filho, esse é o comportamento que eu espero, essa é a atitude, tenha calma, vai crescendo, amadureça, responda com ponderação, sabe? Haja com as tuas ações ser baseadas em amor, em perdão. Então, doutor, eu entendo que o bem-aventurado, nós, como buscando essa bem-aventurança, nós não somos reprovados no teste, nós não vamos nos sucumbir,
diante da provação? Porque a justiça de Deus não nos colocaria em situações adversas sem recursos para sair. Sabe? Deus, ele não dá um frio maior do que a gente pode sentir. Deus, ele não permite uma dificuldade maior do que nós possamos aguentar. O que depende muito é de perseverarmos em Cristo, mas para que a gente esteja realmente firmados em Cristo, vivendo um evangelho genuíno, vivendo um amor genuíno, sabe? Porque se as nossas ações não refletir as nossas palavras, não adianta a gente ser um vaso bonito. Não adianta nada nós termos um conhecimento bíblico vasto se nós não tivermos experiências com Jesus. Não adianta nada nós sermos teólogos, cultos, eloquentes, se nós não tivermos uma vida firmada em Jesus. E quando eu digo uma vida firmada em Jesus, eu não quero dizer que nós seremos santos e perfeitos. De forma alguma. A gente erra, a gente tropeça, a gente vacila como qualquer outra pessoa. A diferença é que nós temos que ser como Davi, né? Um coração sincero, um coração quebrantado, um coração que não esconde as coisas do Pai, um coração sempre ali, Senhor, me perdoa. Se você magoa, se você ofende, você ter a humildade de ir até essa pessoa e pedir perdão, se reconciliar para que a tua oferta seja aceita, para que a tua oração seja aceita por Deus. Quando eu falo a tua, doutor, misericórdia, nós, tá? Não é isso, não tô... nós todos. Então, assim, eu entendo que a perseverança, por significar não desistir, por significar não desanimar, é uma característica de maturidade. E quando a palavra fala, né, como lá em Salmo 11:5, até mesmo Deuteronômio 8:2, que diz assim: lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Então, assim, as dificuldades, Deus não quer filhos mimados. Deus não quer homens e mulheres, meninos, infantis. E nós vamos ser lapidados no fogo. O fogo, como o fogo é para o metal, as provações são para nós. E aí vai diferenciar o quê? Os homens dos meninos. Aqueles que buscam uma maturidade espiritual, aqueles que buscam uma vida de relacionamento com o Senhor, vão entender que a nossa vida não é simplesmente nesse plano terrestre. Nós precisamos implantar o reino, nós precisamos testemunhar Jesus e perseverar diante das dificuldades. Não desanime, não desista, continue. Está sofrendo, irmão? Está passando por dificuldade? Vamos dividir o peso. Somos igreja. Igreja é para isso, para nos sustentarmos uns aos outros, para nos ajudar. Mas o que eu quero deixar, para já ir concluindo também o meu raciocínio, é que o bem-aventurado é aquele que, após ser provado nos testes, que vem de Deus, ele receberá a coroa da vida, que é a vida eterna. Pois possui no seu coração uma fé verdadeira, que a provação ou provações pelas quais estão passando vai revelar quem realmente ele é. Ele ama a Deus e diante desse fogo, diante da dificuldade, ele vai perseverar em seguir a Jesus. Ele vai ficar firme em sua palavra, ele vai ficar firme nos propósitos ao qual o Senhor tem estabelecido para cada um, independente do momento que viva. Entenda, se você que está nos ouvindo aí, está assistindo o Lindenberg e somente me ouvindo, se você está passando por alguma dificuldade, o Senhor, ele está com você a todo momento. E ele quer que você, que nós nos desenvolvamos como cristãos, como homens maduros, mulheres maduras, que nos seus locais de trabalho vivam o evangelho verdadeiro,
Que na oportunidade que a corrupção aparecer, você saiba falar não, sabe? Que na oportunidade que alguém precisar, você saiba estender a mão, e não só recitar um versículo bíblico, mas que você coloque a mão no bolso e pague uma marmita, que você tire uma roupa do teu armário e dê, como o pessoal tem feito aí nas praças. Eu vi hoje lá no grupo dos homens o Júnior, o Zé Carlos. Cara, isso é viver o evangelho, sabe? É a gente sair um pouquinho do nosso universo, sair um pouquinho do nosso mundinho e olhar para o próximo. E entender que se nós estamos passando por dificuldade, existem pessoas que estão em piores condições. E que nós, como cristãos, precisamos estar conectados no trono, precisamos estar ligados na palavra para poder ser a resposta para o mundo. Então, nós, como cristãos, quando eu digo que nós temos uma responsabilidade com a sociedade, é que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer Jesus e saber como agir. Então, nós temos, sim, uma responsabilidade de sermos a resposta para o mundo, de sermos uma palavra de conforto, de sermos uma palavra de estímulo, sabe? De elogiar, de reconhecer, sabe? Sabe, doutor, eu não quero apenas usar uma faixinha na testa dizendo eu sou de Jesus. Eu não quero apenas usar uma camiseta, eu sou do exército de Cristo, ou ter um adesivo no meu carro, propriedade de Jesus. Pelo contrário, eu confesso que eu corro dessas coisas. Porque, na verdade, as pessoas têm que olhar para nós e, através das nossas atitudes, das nossas ações, enxergar Jesus Cristo. E como que a gente consegue isso? Vida de oração, leitura da palavra, jejum, intimidade com o Senhor. E na dificuldade, meu irmão, lembre que é essa hora que Deus está dando a oportunidade de nós crescermos e amadurecermos. É nessa hora que o fogo está lapidando, o fogo está chegando junto, que é a oportunidade de nós crescermos como pessoa. Como eu disse, não somos perfeitos, nós vamos tropeçar, nós vamos vacilar. Isso é fato. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Mas em Jesus nós somos redimidos. Em Jesus nós somos restaurados. Em Jesus nós somos justificados. Então, para concluir já o meu raciocínio, eu acho que eu já me alonguei até um pouquinho, porque não pode passar de 1 hora a live, senão cai e a gente perde, igual sábado passado. É isso, doutor. Perseverança em Cristo. Vida com Cristo. Amém. 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 E Mateus 25 fala a respeito do servo inútil, né? Quando nós ignoramos o que deveremos fazer ao próximo, nós nos tornamos de um ser de inutilidade e temos que vigiar muito isso. Deveremos estar atendendo os humildes e necessitados. Um dia Jesus disse, olha, um dia tive frio e não me deste de vestir. Um dia tive fome e não me deste de comer. Um dia estive preso e não foste me visitar. Né? Então, é por aí mesmo que nós temos que seguir. E Jesus disse, olha, quem perseverar em mim será salvo. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que buscar em Cristo o que Ele já nos deu, a salvação. Como? Pela perseverança. Perseverança como? No momento de tristeza, tenhamos alegria. Cristo está conosco, então não há o porquê nós ficarmos com cara amarrotada, com mau humor, tratando mal as outras pessoas. Nós temos alguma coisa de bom na nossa vida para transmitir a outras pessoas. Quando ajudamos outras pessoas, nos ajudamos também. Amém? Meu irmão, amém, doutor. Uma oração agradecendo a nossa reunião e abençoar quem está nos acompanhando e os que vão assistir depois. Amém. Glória a Deus. Vai ser rapidinho, porque senão eu estou preocupado em perder a live. Não pode passar de 1 hora. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por essa oportunidade de compartilharmos da sua palavra, um momento onde todos nós fomos edificados. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo, por trazer a revelação, por nos amparar a todo momento. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada família, cada casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe você, toda a família. Que a paz do Senhor esteja na sua casa, tá bem? Deus te abençoe. Amém. Da do Senhor também. Um tchau para todo mundo aí, galera. Até mais. Até mais a todos. Tchau, tchau.